Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCVcast. Eu falo do Ministério Batista Cristo e a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, passaram-se as festas, passou o início do ano e nós estamos continuando com os nossos podcasts, com assuntos que sejam extremamente importantes para a sua vida. E eu lembro, estava esses tempos ouvindo assim, passando, né, nos canais e ouvi uma pessoa falando sobre alguns acontecimentos que estão aí à vista. E, de fato, se nós olharmos o ano de 2023, nós vamos ver muitas coisas que aconteceram a partir das manifestações da natureza. E essa pessoa falava de um vulcão que existe na Itália e que, segundo ele, né, é um vulcão que ele teria proporções muito maiores de destruição quanto foi o vulcão Vesúvio, lá no ano 70 depois de Cristo, né, que acabou com Pompeia. E assim a gente vai ouvindo tantas coisas, tantas notícias, e isso vai trazendo assim um certo temor no nosso coração. E eu quero falar um pouquinho com você. Eu não, né? Quem vai falar é a pessoa que tem mais conhecimento que eu ainda nisso, né? Nós vamos chamar aqui o nosso mestre Emerson Eckert. Eliart. E-H-L-R-T. E eu quero convidar o Emerson, então, a nos falar um pouco sobre medo. Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo. Mais uma vez eu agradeço por esse convite de extrema nobreza, né? Agradeço muito pela vida da senhora, por me convidar, me sinto muito honrado. Amém. Então, Emerson, diante de tudo isso que a gente está ouvindo, né, do que aconteceu em 2023, das possibilidades de acontecimento em 2024, as pessoas em geral, elas começam a desenvolver um certo temor no coração, medo do que pode vir a acontecer. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão apocalíptica aí, o que é o medo? Bom, primeiramente, eu não sou psicólogo, eu não sou teólogo, eu não sou enólogo, zoólogo, não sou nadaólogo. Eu sou um vivenciador da palavra de Deus e vou falar dentro da palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre o medo, de como surgiu e como vencê-lo, tá? Mas o irmão Aurélio, ele fala assim, ó, medo, tá? Que é da psicologia, estado suscitado, ou seja, criado pela consciência do perigo, né? A consciência está na mente, né? Ou que ao contrário suscita essa consciência do sentir ameaçado, ou seja, é o temor, uma ansiedade racional de uma coisa, de uma situação presente ou uma situação que ainda não chegou. Ou seja, as notícias ainda não aconteceram. E tem uma frase que eu gosto muito: aquilo que não aconteceu não existe. Né? Então, é só boatos, é só falácias, e aí muitas vezes grupos de famílias que botam terror. E as pessoas não estão preparadas. Por quê? Porque existe um inimigo das nossas almas. Satanás, o nome significa atirador de setas, de Efésios 6:10 em diante, né, as armaduras celestiais, os dardos inflamados do maligno, e também avesso, né, porque Deus é amor, Satanás é ódio. Deus é bom, Satanás é ruim. Deus é nobreza, riqueza, Satanás é pobreza, é descrédito. Então, só que quando Deus fez tudo, ele fez tudo muito bom até hoje. Até Lúcifer ele fez muito bem. Sim. E Lúcifer era o cimete da criação de Deus. Ele se rebelou e caiu. Aí então, quando o homem foi criado, agora eu vou entrar na Bíblia, tá? O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, né? Em Gênesis 1 ali, que é a narração, e houve o primeiro dia, o segundo dia, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sim. E tenha domínio sobre todas as coisas, né? E sede fecundos. Aí a narração, lá em Gênesis 2, no versículo 7, ele fala assim, ó, que formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse sopro de Deus, como diz Jó 32:8, que há um espírito no homem, e esse espírito no homem, de Deus no homem faz ele sábio. O homem recebeu toda a capacitação de Deus, sabedoria, coragem, altivez, a nobreza, a riqueza, né, de um Deus superior na sua vida.
E aí, no versículo 19, ele disse a Adão, vai e dá nomes aos animais. Então Adão foi o primeiro, aquela matéria que estuda os animais, agora esqueci, a biologia. Então assim, ele foi o primeiro biólogo, ele não teve medo do leão, ele não teve medo das serpentes, porque não tinha veneno. Ele estava ali dia após dia, não foi uma hora para outra. Sim. Ele foi trabalhando. Só que daí depois, na criação da mulher, mas Deus deu uma ordem. Em Gênesis 2,15 disse Deus assim, ó. Colocou Deus o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, e deu a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim tu podes comer, mas a árvore que está no meio do jardim tu não comerás, porque do dia que dela comer certamente morrerás. Por que ele tinha que guardar? Porque tinha um inimigo que foi expulso do céu, que é o famoso Big Bang, que caiu ele, a terça parte dos anjos, e a terra sem forma e vazia, que Jesus viu lá em Lucas 10, 18, que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então Deus colocou o homem na terra para dominar aquele inimigo, cultivar e guardar. Só que aí o homem compactou com a mulher e comeu do fruto. Aí, então, aqui no capítulo 10, a senhora sabe qual é a primeira aparição da palavra medo na Bíblia? Aqui, ó, em Gênesis, em Gênesis 3:10. Depois que o homem compactuou com a esposa de ter comido o fruto proibido, teve medo. Respondeu, ouvi a tua voz no jardim, versículo 10, estava nu e tive medo e me escondi. Se escondeu de Deus porque se Deus estava todo dia na viração do dia com ele. Aí Deus pergunta antes, Adão, onde estás? Né? Não que Deus não soubesse que Adão estava atrás da moita, né? Não Deus, era geográfico, não era condicional, né? Deus não estava lá com o seu anjinho, onde é que tá Adão, né? Tá lá atrás da moita, olha lá, tá a bunda branca de fora, lá. Não. Deus foi ali, Adão, onde está o teu estado espiritual? O teu estado que tu estava primeiro comigo, agora tu morreu. E agora entrou um medo. E quando Adão morreu, entrou aquilo que ele tinha domínio, ele perdeu o domínio e foi dado a Satanás. Entrou as peçonhas, entrou a selvageria, entrou os venenos nos insetos, entrou tudo essa derrota, as doenças no mundo. E principalmente esse espírito de medo. Esse espírito de medo que está aqui, ó, em 2 Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Diz assim, ó. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, porque o medo é covardia, é angústia, é amedrontamento, é receio, é timidez. O medo está intrínseco em várias palavras, tá? Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o medo é um espírito de quem? De Satanás. Porque Satanás, vamos para Marcos capítulo 2. Satanás e seus demônios, Marcos capítulo 2 aqui, já vou achar. Aqui diz assim, ó. A cura de um paralítico, não, de um endemoniado. Aqui, ó, capítulo 1. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, porque Jesus estava vindo ali: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és santo de Deus. Mas Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Quando o espírito maligno viu Jesus, não viu a pessoa, o carpinteiro, o filho de José, mas viu o espírito que ele conhecia lá no céu, que foi destituído para a terra, que se apartou, né, porque ele não verdade, não se firmou na verdade. Então ele viu o espírito de Jesus e teve medo. Satanás é medroso, ele tem medo de Jesus. Por isso que nós que temos a pessoa de Cristo, quando a gente aceita Jesus, as pessoas não estão entendendo esse poder maravilhoso que está em si próprio. Tá, mas agora deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse teu raciocínio, tá? Se a pessoa é cristã e o Espírito de Deus está dentro dela, então tu sugere, pelo que tu está dizendo, que a pessoa não pode ter medo. Como eu falei no meu último podcast, cada um encontra aquilo que procura. Eu não posso taxar que a pessoa não pode ter medo. Eu não posso dizer, não consulta um psicólogo, um psiquiatra. Não estou dizendo isso. Porque o medo, agora falando pela ciência, né? O medo, pela ciência, é um gatilho. É um gatilho. É um gatilho
que quando você se coloca numa posição difícil, quando você está numa posição de perigo, como tu leste ali que o Aurélio disse, né? Quando a pessoa está numa situação fragilizada, né? Sim. Então ela está numa situação fragilizada, então automaticamente o gatilho do medo ele é acionado. Por exemplo, vamos dar um exemplo para a gente poder falar, né? A pessoa está no trânsito e ela parou no sinal e quando ela olha pelo retrovisor, vem um cara de moto com uma arma na mão. Então, automaticamente, tu vai ter alguma reação. Pastora. Essa seria uma reação eu não consigo achar um outro nome para essa reação, né? Provérbios 8:22 diz que a sabedoria anda junto com a prudência. Sim. Tá? O Emerson tem medo? Tem. Agora, entra um Rottweiler aqui. Eu tenho medo natural. Tá, é isso que eu quero esclarecer pro público que está nos ouvindo. Porque dava a impressão assim, que com o Espírito de Deus tu não pode ter medo. Não. Então, mas Deus não nos deu o espírito de covardia, sabe? Então, assim, porque o medo ele se divide na angústia. Vou pegar um texto aqui, ó. Salmo 116. 116, ó, Salmos de ações de graça. Davi fala, laços de morte, no versículo 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Provérbios 24 se te mostra fraco no dia da tua angústia, tua força... Aí, porque tem um atirador de setas no mundo espiritual que é Satanás. Então, aí que a gente tem que entender, um cristão ele tem que saber que os dardos inflamáveis do maligno estão a todo momento. Deus diz que tu é um vitorioso, aí Deus diz que te enriquece, mas tu continua sem um dinheiro na conta, tu é pobre. Satanás é inimigo. Deus diz que tu está curado, mas tu continua com a dor e tu não está curado. Entendeu? São as setas. São as setas. Então... Sofismas. Agora a senhora entrou numa outra questão aqui, bíblica, que está em 2 Coríntios 10:3, que diz assim, ó. Por isso que o cristão tem que conhecer a palavra. Aqui diz, ó. Conhecer o Deus que serve. 2 Coríntios 10:3, ó. Porque embora andando na carne... Né? Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando em nós sofismas. Sofisma é engano de Satanás. E o engano de Satanás pode trazer... Davi falou, angústias do inferno vieram sobre mim. Então, assim, tem esse medo espiritual que Satanás faz a festa. Lembra a música da Xuxa? Hoje vai ser uma festa, hoje vai ser um terror, né? Eu vou te atormentar e muita treva pra você. Porque todo dia ele tá ao redor procurando alguém e aquilo que a pessoa dá espaço aqui na mente, ele vai atingir. É claro que o medo natural, eu não tenho medo de ser assaltado. Porque eu sei que o maior que tá em mim do que vem contra mim, é um espírito, não tenho medo. Não é questão de ser machão, né? Eu ando de madrugada na rua para trabalhar, não tenho medo, eu me cubro no sangue, eu saio, não sou melhor do que ninguém, mas sei o Deus que eu sou. Tá, então assim, o medo existe natural, vou falar agora de uma forma natural, tá? Tô só sintetizando para deixar clarinho, né? Sim. O medo existe, mas existem ferramentas bíblicas, palavras que a gente pode dizer, oração, cobertura do sangue do Cordeiro, enviar os anjos do Senhor para acampar ao nosso redor. São solicitações que a gente faz para que nós tenhamos, então, essa proteção que vem da parte do Senhor. Então, o medo existe, mas nós temos as ferramentas à nossa disposição. Sim. Isso. Ó, eu saí de casa, agora chavei a casa. Prudência. Isso. Mesmo sabendo que Deus me defende. Sim. Eu vim, porque moro perto de bicicleta. Me cuidei no trânsito. Prudência. Né? A hora de atravessar na rua, eu tenho um Deus que eu vou atravessar na frente do carro. Sim. Tá entendendo? Coerentemente. Então, assim, eu trabalho numa empresa, eu chego no momento certo. Não vou, eu sou filho de Deus, chegar atrasado, não vou, sabe? Porque eu não tenho medo de ser demitido. Sim. A crise, até. Então, assim, mas mesmo na crise eu tenho que entender quem é o meu pastor. Porque a gente tem que estar no favor, não só no labor. Sabe? A gente tem que saber depender do favor de Deus. Que nada vai nos faltar. E aí quando a gente confia num Deus, senão a gente deixa Deus com ciúme.
O Espírito de Deus tem ciúme, porque tu não confia totalmente em mim. Sim. Né? Pega uma criança pequena agora, pega ela no colo, ela tá totalmente nas mãos do pai ou da mãe, que vai jogar para cima e ela sabe que não vai cair. Assim a gente tem que ser com Deus. Então, ele vai nos... Não sei se a senhora sabe, tem lugares na África que já tem maná. Maná que levaram para Israel e pesquisaram num grãozinho, num farelo, lá tem todas as vitaminas que o corpo humano precisa. Isso eu vi num vídeo e é real, não estou inventando. Então, assim, quando a gente conhece esse Deus vivo, é mais fácil. Mas eu também, durante o dia, vem pensamentos que me deixam estremecidos numa situação que eu estou vivendo. Sabe? Que me... Angustia. Mas eu sou um vencedor. Eu tenho um Deus forte comigo. O sangue de Jesus me cobre, sabe? Eu declaro palavras positivas. Tá, essas são as ferramentas que eu estou dizendo. São as ferramentas. E aonde a gente vai encontrar essas ferramentas? Na Bíblia. Exatamente, né? Então, aí você que está nos assistindo, está vivendo um momento de angústia, de dor, de medo, e é por muitos motivos, a gente nem poderia dizer é por isso ou por aquilo, né? Porque o medo ele vem de muitas áreas, de muitas coisas. É na área financeira, é na área de relacionamento, é na área de saúde, enfim. Né? Aonde nós vamos encontrar a luz para esse caminho que a gente está vivendo em trevas nesse momento? É na palavra de Deus. Né? É na palavra de Deus. E aí, está junto um Cristo que é vivo. Não temas, porque eu sou contigo. Né? Agora, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Olha aqui, a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e que disseram: tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, mais Eliane ou Emerson, sem acudir tais palavras. Agora eu estava assim na empresa, o cara só, vai ser demitido tanto, porque o governo tal, a empresa tem... Só terror. Eu dei risada. Porque quem está em Deus sorri. Né? A alegria do Senhor é minha força. Eu não dei risada pela desgraça dos outros, mas eu não deixei aquilo entrar e nutrir. Sim. Senão eu já saia abalado. Meu Deus, eu posso ser demitido, né? E aí, mesmo sendo dizimista. Então aqui, mas Emerson, Pri, Eliane não acudiram a tais palavras e disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então, Eliane, não temas, crê somente. Temor é pavor, temor é medo, né? Não temor de Deus, que é respeito e reverência, né? Mas essa coisa satânica que fica vindo na mente, Satanás tem especialidade nisso. E é um envolvimento bem sutil, né, Emerson? É uma coisa assim sutil, que vem assim, né? É uma sutileza. Começa a vir aquele pensamento e começa a gerar em ti um medo. E como é que vai ser o futuro? E como é que vai ser o amanhã? E aí? E se a pessoa não tem o perdão de Deus na vida, ou não perdoou alguém, fica aquela a atormentação satânica na vida, porque em Mateus 16... Quando ali no credor incompassivo, Deus perdoou a dívida enorme e ele não perdoou a dívida. Perdoa as minhas dívidas quando perdoa meus devedores. Eu peço perdão para Deus, mas não perdoo o meu próximo, ou quem me ofendeu. E ali Deus fica sabendo, o chefe, né, que representa Deus, e lança ele aos verdugos, demônios. Demônios atormentam a pessoa, e a pessoa entra no estado assim, psicológico, que daí tem que ir para a tarja preta, tarja vermelha, buscar outras alternativas, porque não conhece um Deus vivo, de perdão, que é o principal, é o carro-chefe para andar com Deus. Então, a alimentação do medo atrai espíritos malignos. Agora, claro, né, eu nunca viajei para aquele lugar lá, eu vou ficar com receio de entrar naquelas ruas, sabe? Mas, eu ajudei muito caminhoneiro aqui dentro. Que muitos não podiam, que outros caminhoneiros da empresa não entravam naquele tal lugar para ser assaltado, e outros faz essa oração e tu não vai ser assaltado. E começaram até crédito com o dono da empresa. Então, assim, nas minhas aulas, a primeira coisa que eu trabalho é para a pessoa perder medo. Medo de dirigir, pessoas perderam, medo de andar na rua de noite, sabe? Medo, libertação de remédios, né? Intolerância, lactose, não sei o que. Tudo foi tirado pelo poder da palavra de Deus, porque o maior intolerante é o diabo, ele que lança isso aí, sabe? Por isso que eu digo, eu não sou um psicólogo, eu não sou médico, mas eu falo dentro do conhecimento que eu tenho da palavra, do poder, como foi ministrado ontem à noite, e aquele louvor que foi cantado, né? Esse nome tem poder.
de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, porque eu dei aula com uma pessoa uma vez que falou um testemunho que ele estava em casa e ele pegou uma faca e aquilo ele não sabia, a mão dele não sabia, e ele quis cravar nele, ele cravou o nome de Jesus e a faca caiu. Por quê? Porque ele estava numa legalidade de espíritos malignos sobre ele que queriam tirar a vida dele. E Satanás veio para matar, roubar e destruir. Primeiro mata espiritualmente e daí fisicamente também. Sabe? Ele cometeu um suicídio involuntário talvez. Sabe? Então assim... mas eu não sei o que. Ele não falou o terror que ele está passando na vida, mas ele clamou um Deus vivo, né? Ele clamou o nome de Jesus. Então é nesse sentido, eu estou falando do medo espiritual. Tenho medo natural. Eu sei nadar, mas eu respeito a água, né? Tá muito fundo lá, eu sei nadar, mas será que eu tenho resistência para voltar? Então, sabe? Então, né? Eu não sou filho de pai bobo, né? Então, esse negócio aí. Esse tempo eu tava andando de bicicleta, tinha uma ladeira muito grande. Eu desci freando, sabe? Eu não vou dar uma de flash, sabe? A prudência, né? E tem um provérbio que fala: o sábio vê o mal e ele se desvia. Sim. Sabe? Uma vez eu estava sentado numa lancheria, que a gente estava fazendo um lanche lá na Cidade Rolante, e a lancheria era uma esquina, e a nossa mesa era, olha, se vir um caminhão aqui vai pegar de cheio em nós, né? Não que eu estava profetizando aquilo, mas eu me conscientizei que era um lugar de perigo. Sabe? Claro, a gente não sabe o dia de amanhã, nem o próximo minuto a gente sabe, né? A hora que Deus vai levar a gente para a eternidade. Mas é aquela, tu está à frente. É que eu trabalho em maquinário, eu trabalho num anti-acidente. Eu evito botar a mão ali, de lidar com certos instrumentos para não acontecer acidente. É que nem eu faço direção defensiva no trânsito. Né? Eu não passo um cruzamento sem dar uma reduzida. Sabe? Porque eu não sei. A pessoa está na beira da estrada, eu dou uma reduzida porque eu não sei qual é o pensamento dela. Hoje está todo mundo no celular, sabe? Mas é o mundo de hoje, é um mundo virtual. Então as pessoas têm um Deus virtual. Eu tenho Deus. Começou a falar, um cristão, eu tenho. Será que tenho? É muito fácil ter um Deus aqui, ó. Quando vem uma mensagem, opa, Deus, dá licença. Não, tem que ter aqui, né? Procura apresentar-te a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra, não o celular da verdade. Verdade, sabe? Mas então assim, mas nada contra que um cristão busque ajuda. Nada contra. Eu atendo muitas pessoas, eu tenho meu gabinete é os bancos aqui da igreja e a cantina. Atendo. E tenho prazer nisso, porque eu me ajudo também. Claro. Eu me ajudo também. Quando eu ajudo uma pessoa, eu estou me ajudando, porque naquilo que ela está vivendo, eu tô me nutrindo, não do mal dela, mas para não acontecer comigo. Sabe? Então é nesse sentido que a gente fala do medo, porque Satanás que colocou. Eu tive medo, porque Adão. Pensa bem, um homem na frente de um leão. Tem os domadores de circo, porque judiam dos bichos, né? Mas um leão selvagem naquela época, sabe? Ele foi lá e deu nome aos elefantes, aos animais dos mares, sabe? A gente tem que botar um raciocínio de trabalhar junto com a Bíblia. Adão estava com a cobra mais venenosa da África, a mamba negra, a mamba verde. E não picaram ele deu nome. E aí, porque as peçonhas, os venenos entraram depois da morte de Adão e Eva espiritualmente, a primeira morte. Entrou o mal no mundo, né? E hoje, a senhora já percebeu, quando a senhora vai, que tem poucos mercados e muitas farmácias? Novo Hamburgo, então, pelo amor de Deus. Em cada esquina tem uma farmácia, porque hoje as pessoas estão dependentes né? E às vezes sim é uma doença da alma. Em geral, né? Não é doença do corpo, ou doença que vai aparecer uma dor ali, mas doença da alma. Então uma alma doente cria angústia, né? A pessoa fica debilitada, ela não consegue, parece que o tempo não passa, o dia de amanhã não vai chegar, ela precisa de uma notícia que pode vir no mês que vem, ela já quer agora, a solução daquilo ela já quer agora, e tudo isso está intrínseco com o medo lá atrás, lá no fundo, lançado por quem? Por um inimigo das nossas almas, um atirador de setas, aquele que é avesso a Deus. Em geral as pessoas elas não param para analisar sobre isso, né?
Então, assim, eu acho legal a gente falar sobre isso, mas eu queria abordar... O nosso tempo voa, né, Emerson? Mas eu queria abordar ainda uma outra situação, uma outra questão. Eu entendi, todos nós entendemos, né, gente? Dá um like aí se você entendeu, faz um comentário, né? Então, o medo, ele vem a partir... de uma falta de conhecimento da palavra de Deus, o medo espiritual, a gente está falando, né? Porque quem conhece a palavra de Deus sabe que a gente está exposto, que haverão setas, mas que o Senhor está conosco, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? Posso fazer mais uma colocação? Pode. Jó 3,25. Aquilo que eu mais tenho medo me sobrevém. O que eu temia. Provérbios 10:24. Aquilo que teme o perverso. Então eu posso afirmar que quando eu tenho medo de alguma coisa, quanto mais medo eu tiver de algo, mais eu atraio aquele algo. Porque tu está criando uma coisa no mundo espiritual, na quarta dimensão, que é o segundo céu. Eu conto um testemunho de uma pessoa que falava para a mulher dele assim, ó, que ele tinha medo. E a mulher dele andava com a bolsa. Para de andar com essa bolsa, tu vai ser assaltado. Tu começa a declarar com a tua boca também. E o que aconteceu? A mulher foi assaltada 2 meses depois. E aqui, ó, e era um irmão, mas ele tinha um coração perverso de incredulidade, de Hebreus 3:12. Não haja vós, irmãos, um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E aqui diz aquilo que teme o perverso, e isso lhe sobrevém. Mas o desejo dos justos Deus atende. Dizer o justo, eu sou pecador, sabe? Eu sou pecador, e todo dia eu peço perdão para Deus, né? E muitas vezes de pecados repetitivos, como está o Salmo 19, eu tenho pecado soberbo, pecado oculto, né? Mas eu tento viver uma vida diante do trono, sabe? Porque isso aqui é real, a gente tem que entender que existe um mundo espiritual. Creio ou não, desculpem, mas existe um mundo espiritual. E ali, aquilo né? Satanás, ele manda, através dos seus demônios, ele tem um controle desse mundo. O mundo jaz no maligno. Ele tem esse controle. Então, assim, infelizmente, na questão espiritual é assim. Às vezes, o problema é que o conhecimento raso sobre o mundo espiritual torna as pessoas vulneráveis, né? Por isso o conhecimento liberta aqui, ó, 11:9. O ímpio com a boca destrói a si mesmo, o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Deixa eu passar à frente, senão a gente não vai sair disso aí, mas eu queria saber o seguinte. Muita gente me pergunta, Emerson, até porque a gente é pastor, né? Muita gente pergunta assim, quando é que vai ser o fim do mundo, né? E se todos esses sinais significa que Jesus está voltando. Então, assim, eu queria que tu falasse sobre um pouquinho desse medo, né, esse medo do fim do mundo que as pessoas hoje... Parece assim que até a própria mídia, às vezes, né, ela faz essa pressão. E eu acho que muito mais nas igrejas, alguns pastores equivocadamente fazem essa pressão do medo contra o fim do mundo. O que tu tem a dizer sobre esse assunto especificamente? Olha, pastora, às vezes tem pregadores do terror. Pregadores do terror. As coisas vão piorar, olha o que está vindo. E aí as pessoas... Se Jesus está vindo, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para nós é alegria, vai ser redenção. Eu creio no Cristo, não vai deixar o povo dele sofrer. Eu creio no Cristo. A hora que vier o anticristo, Cristo vai recolher a igreja. Eu creio. E Mateus 24 é bem enfático, né? Terremotos, sinais acontecerão, mas não será o fim. Antes de ser pregada a palavra em toda a terra. Sim. Tem lugares que a palavra não chegou. Mas tem um tempo de bonança. Pro povo de Deus. De restauração. Eu creio que Cristo não vai vir buscar uma igreja derrotada como está. Uma igreja fraca na fé. A senhora sabe quantas pedras Davi pegou para atirar no gigante? Acertou com uma? 5. Né? Os 5 dons da igreja. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E como é que estão esses aí hoje? Sabe? Então, tem pastores assim que ficam lá e tá chegando o fim, os sinais estão acontecendo. Mas glória a Deus que os sinais estão acontecendo, é Jesus que vai vir recolher a igreja dele. Mas a igreja, nesse momento, está derrotada. Porque se a igreja estivesse firme e forte, não estava acontecendo o que está acontecendo, os moveres aí satânicos no meio. Sabe? Onde leis impedem a igreja de fluir. Mas eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
né? Aqui, e a igreja que somos nós. Então, assim, quando será o fim do mundo? Eu não sei, mas o mundo está na UTI. O mundo está na UTI. E se as pessoas não se voltarem para Deus, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, né, orar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Tem que haver conversão, arrependimento, sabe? Então, o fim do mundo, geral, não sei, mas muitas pessoas estão no fim do mundo agora viva. Se for olhar por esse ângulo, cada um tem o seu fim do mundo. Tem o seu fim do mundo. Isso é interessante. Sabe? Cada um então, tem assim, o seu fim do mundo. Tem várias formas, assim, principalmente a apostasia, o final da fé. Não quero mais nada. Mas o que Deus fez para ti de mal? Sabe? Aí vem para a igreja só no interesse de receber uma benesse, né? Que é a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Então daí Satanás faz a festa, né? Sim. Bate palma. É esse que eu quero. Na verdade, eu penso assim que hoje o inimigo, ele nem precisa ter muito trabalho. Nem tem tanto trabalho, porque nós mesmos, né? A igreja por si só, entre ela, já consegue... A igreja, então assim, o final do mundo, né? Quando Jesus estava na Terra, nem ele sabia, né? Claro que agora ele está com Deus, sabe, né? Ele é Deus, mas... sei lá, eu já ouvi pregadores falando que a gente está nos últimos segundos na Terra, mas o Salmo 90 e as cartas de Pedro diz que para Deus um dia é meu dia. Então assim, Deus é atemporal, nós somos temporais. Deus é kairos e nós somos cronos, né? Deus fez o primeiro dia, pode ter passado bilhões e milhões de anos, porque, né? Deus na pré-ciência dele, ele sabe, não existe ontem, hoje, ele é sempre. Né? Tiago 17 diz que Deus não há sombra de variação, ele é perfeito, sabe? Então ele não muda. Então as pessoas hoje estão preocupadas, mas vão ter um relacionamento com Deus primeiro, para ter essa paz no coração. Porque muitas pessoas têm medo do inferno, mas não querem o céu de Deus. Não se organiza, não arruma a sua casa para viver o céu. E Deus rechaça a soberba. Porque a maior pecado da pessoa é a autossuficiência. É depender de si mesmo, de si próprio, achando que eu sou Deus, eu sou tal. Mas existe um Deus que te sustenta, que tu não reconhece. O Emerson no mundo, quando empurrava um carro, o Emerson fez, né? Ajudava alguém. O Emerson fez. Hoje eu sei que é o Espírito Santo em mim. Né? Que eu não tenho glória nenhuma. Então assim, eu não tenho como taxar quando vai ser o fim do mundo. Realmente. Eu tenho que cuidar para não ser o fim do meu mundo, do meu emprego, dos meus relacionamentos, sabe? A vida ativa aqui na igreja, né? Não fazer nada de errado para eu perder meus ministérios, sabe? Aí é um fim do mundo, do meu... Porque eu sempre digo, eu moro numa casa mais simples que a senhora, mas a minha casa é um palácio. Eu tenho a melhor moto do mundo, eu tenho a melhor bicicleta do mundo, do meu mundo. Claro. Do meu mundo, porque ela para mim serve. Né? Claro, podia ter uma melhor, mas nesse momento é que me serve e não me dá desgosto. Com o que tem. Ser feliz consigo mesmo, sabe? Então, mesma coisa, no momento que eu estou vivendo agora, eu procuro estar bem todo dia. Eu decido. Sabe a rádio Alegria? Ela falava uma frase bem top. A alegria quem faz é você. Então, é você decidir por estar alegre, né? Vai ser o final do mundo. Não, eu decido, eu tô com Deus, sabe? Então, né? O mundo ensina, né? Tudo, nada possamos contra a verdade a não ser pela própria verdade. A verdade está intrínseca em tudo, pastora. Então... agora a gente vai ter que fechar aqui porque o nosso tempo terminou, mas quero que você deixe aí uma mensagem. Acho que se nós tivesse terminado aqui já seria legal, né? A alegria quem faz é você, né? Independente do tempo, do que é externo. O que importa de fato é aqui, dentro do nosso coração. Emerson, deixa a tua mensagem final. Foi muito bom, muito legal falar contigo. Obrigada por mais uma vez atender nosso convite. Vamos, durante esse ano, falar mais. Esse ano ainda? Tá. Bom, eu que agradeço, pastora. Peço perdão se eu fui muito rápido, muito acelerado, mas eu quero trazer um Deus vivo para você, né? E um versículo-chave, 2 versículos. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. E Isaías 43,
Versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Seja com Deus e Deus estará contigo. Abração. Tchau, gente!